Boa tarde a todos. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao primeiro webinar de V-Ray para visualização arquitetônica, oferecido pela Chaos Group e pela TotalCAD. Meu nome é Ricardo Eloy, eu sou V-Ray Evangelist no Brasil e também coordenador dos cursos de arquitetura da Escola Méliès, que é um centro de treinamento autorizado da Chaos Group aqui em São Paulo. O nosso objetivo com esse webinar é dar uma visão para vocês do uso do V-Ray enquanto ferramenta para a arquitetura. A ideia não é fazer uma aula, digamos assim, avançada do software, nem nada disso. O que a gente quer aqui, nesse primeiro webinar, é mostrar para vocês como o V-Ray pode ser utilizado e pode ser inserido no sistema, no projeto arquitetônico ou na maneira como a arquitetura é criada no seu escritório, na sua empresa. Se você tiver alguma dúvida durante esse webinar, se você tiver alguma pergunta ou se você tiver alguma sugestão para futuros webinars, é só mandar um e-mail para mim no ricardo.eloy@chaosgroup.com e a gente pode pegar algumas ideias aí para futuras aulas, para futuras apresentações, para tentar atender da melhor forma possível aos usuários do V-Ray aqui no Brasil. Eu gostaria de começar então com este slide aqui, falando um pouquinho sobre como o V-Ray, enquanto ferramenta, pode ser uma boa opção, ou uma ótima opção, melhor dizendo, para você que trabalha com projetos de arquitetura. E a gente não está falando aqui apenas da visualização arquitetônica. Eu acho que todo mundo conhece as capacidades de renderização do V-Ray, sabe que ele hoje é o renderizador padrão do mercado, né? O renderizador número 1 no mundo para visualização arquitetônica, também sendo utilizado para animações, para efeitos especiais, bastante, diga-se de passagem. Mas o que eu queria focar aqui é em como o V-Ray pode ser uma ferramenta dentro do seu arsenal, enquanto arquiteto, para a criação do seu projeto. Então, aqui eu quero, neste slide, mostrar para vocês que a gente tem as 3 fases básicas de um projeto. A gente começa com o conceito, em que você está resolvendo ainda o projeto, tentando definir como você quer a volumetria, como você quer, digamos, as relações entre diversos elementos, sejam elementos da escala urbana, né, ou sejam os elementos do seu próprio projeto. Eu, normalmente, como arquiteto, para quem não me conhece, eu sou arquiteto e urbanista formado pelo Mackenzie já há bastante tempo, e eu sempre gostei muito da ideia de projetar em 3D, projetar tridimensionalmente. Na época que eu estava na faculdade, não existia ainda, por exemplo, softwares como o SketchUp, né? E, na verdade, o próprio Max ainda era um software bem mais limitado do que ele é hoje, mas isso sempre me atraiu. E eu vejo hoje que a gente tem no nosso arsenal de ferramentas coisas como o Max, como o SketchUp, que eu tenho certeza que todo mundo conhece, e que podem ajudar você a criar o seu projeto de uma forma mais esperta, de uma forma mais inteligente, né? Sem muita adivinhação de repente. Então, a gente pode, junto com o V-Ray, ou junto com esses softwares, utilizar o V-Ray para melhorar ainda mais esse processo de projeto. Além disso, a gente também tem o V-Ray como ferramenta para aqueles primeiros estudos ou aqueles estudos juntos com o cliente, como por exemplo aqui a gente tem essa imagem do mesmo projeto, né? Aqui no meio, com uma cara de modelo de verdade, né? Uma cara de maquete física, que é um tipo de apresentação muito interessante e que para mim é bastante emblemática, porque mostra que pode sim haver uma junção de linguagens, e o software não é um limitador dessa linguagem, muito pelo contrário. O V-Ray é um software bastante flexível, que permite que você adote a linguagem que você achar necessária para passar a sua mensagem para o seu cliente, para o seu público. E aqui, na direita, a gente tem a imagem final, aquela que você fatalmente vai utilizar aí para a parte de marketing do seu projeto, por que não? Para convencer o comprador, né, desse edifício, o incorporador talvez, a investir o dinheiro dele nesse edifício. Então o que eu quero fazer aqui, que é o nosso objetivo novamente, o nosso goal aqui nesse webinar,
é mostrar para você como o V-Ray pode te auxiliar em todas essas etapas, dando de repente algumas dicas diferentes, né, de maneiras de trabalhar e tal, que podem facilitar a sua vida. Então, vamos dar vamos dar um pulo agora no 3ds Max, vamos ver como é que a gente pode trabalhar. A cena que eu tenho aqui é a cena que dá como resultado aquela imagem de tipo maquetinha, né, que é essa brincadeira aqui. Como você pode ver, eu tenho uma câmera que foi definida, não aleatoriamente, né, mas uma câmera qualquer, e eu tenho um modelo em escala bastante, digamos assim, simplificado do meu entorno. Né? Por quê? Porque aqui, de repente, a ideia é mostrar como é que esse prédio pode se inserir nesse entorno. Além disso, né, questão de alturas e tal. Além disso, a gente tem aqui toda a parte de mobiliário dentro da área desse nosso empreendimento. Olha lá que bacana. Toda feita simplificada, com algumas coisas em madeira, né? A gente tem aqui diversos materiais. Aqui eu não tenho muita preocupação ainda com materiais. Existe uma textura bastante bacana aqui de papel amassado ou aqui de isopor, né? Vamos chegar aqui um pouquinho mais próximos, ó. Eu tenho aqui uma cara de isopor, né, para dizer que é um modelo. Então, tudo isso são materiais simples, materiais nada difíceis de serem feitos, muito pelo contrário. E aí, o que a gente faz? A primeira coisa que eu percebo nas consultorias que a gente dá, e inclusive, né, nas aulas que a gente ministra aqui na Melies, é que todo mundo tem um certo receio do V-Ray, né? Achando que o V-Ray, de repente, pode ser uma ferramenta muito complexa, muito cheia de coisas, muito difícil de aprender. E, na verdade, isso não está totalmente errado. O V-Ray é sim uma ferramenta bastante complexa, o V-Ray é sim uma ferramenta que tem milhares e milhares de recursos. Ela é uma ferramenta muito avançada, eu costumo sempre dizer, ela é usada em cinema, ela é usada em animações, né, que você vê aí na televisão todos os dias. Então ela realmente não teria como ser uma ferramenta simplesinha, né, ou sem muitos recursos. Acontece que também existe uma preocupação muito grande a respeito de como o usuário vai interagir. Então, desde o V-Ray 3.0, a gente agora tem uma barra de ferramentas aqui na lateral que possui algumas, digamos assim, um acesso rápido a diversas ferramentas. Então você não precisa mais ficar passeando pelo software, né, pelo Max pelo menos, para encontrar essas ferramentas. E uma delas chama bastante atenção, que são as Quick Settings. Essas setagens rápidas, como o próprio nome diz, servem para você que não tem a proficiência nesse software, para você que não conhece a fundo os meandros do software, da parte técnica e tal, possa sim trabalhar com ele, renderizar, ter controle sobre a qualidade do que você está fazendo, sem necessariamente perder tempo. Então a gente começa aqui com 4 presets, que são de exteriores, interiores, efeitos visuais e estúdio, que é feito principalmente para quando você tem objetos pequenos e você quer, por exemplo, sei lá, um carro, ou até mesmo, no caso, a nossa maquetinha. Então, você só precisa escolher o setup que você quer e o V-Ray automaticamente já te dá 3 sliders, 3 controles de qualidade. A gente começa com a qualidade do GI, que é a qualidade do cálculo de iluminação indireta, cálculo de shading, que é a qualidade de tudo que tem a ver com materiais, reflexos, etc. E o cálculo do anti-aliasing, que é o cálculo da qualidade da imagem, tá? Ou seria meio que o cálculo geral. Eu vou fazer simplesmente um render besta, tá? Ela já está iluminada, como você pode perceber. Eu simplesmente setei essa qualidade com um clique e vou dar um render. E vamos ver o que vai sair, o quanto tempo ele vai levar para sair e que resultado ele vai me dar. Eu vou deixar isso aqui rolando em tempo real para vocês verem. Deixa eu só tirar esse carinha aqui, para ele manter a ordem de renderização padrão dele, né? Para você ver que eu não estou interferindo, ou não estou tentando interferir na sua sensação de velocidade. Mas como você pode perceber, meu render está bastante rápido, tá? Eu estou numa máquina simples, a minha estação é uma estação Dell, da série XPS. Eu tenho aqui um i7 de terceira geração, tá? É um processador de terceira geração, não é o processador mais recente, com 12 GB de RAM. E como você pode ver, eu tenho uma qualidade de render já meio que satisfatória, se a gente for pensar
no estágio em que eu estou e no tempo que eu levei para calcular essa qualidade ou para setar essa qualidade. E como você pode perceber, a gente vai ter um render aqui de em torno de 3 minutos, mais ou menos, e a sua imagem está basicamente pronta. Isso aqui, de novo, como um estudo ou enquanto estudo, vai funcionar super bem, vai ser um negócio bem bacana de você ter, até porque, de novo, eu estou focando aqui na questão do trabalho. Uma coisa que a gente, volta e meia, também fala é o seguinte: render final é uma coisa, render de teste é outra. Parece óbvio, mas a gente vê muita gente perdendo muito tempo fazendo renders de teste, setando qualidade, etc e tal, sendo que, na verdade, a ideia ou o principal objeto desse render é você saber se as coisas funcionam. Você quer saber se a sua luz está bacana, você quer saber se, de repente, não ficou muito escuro ou não ficou muito claro, ou se não faltou alguma coisa no modelo, enfim. A gente acaba tendo aí uma série de outras preocupações que nada tem a ver com a qualidade geral da sua imagem, porque não é a hora de você se preocupar com isso. E a gente vê muita gente realmente perdendo muito tempo fazendo testes porque está preocupada com a qualidade geral. E aí você vai falar assim: ah, Ricardo, ok, eu entendi, mas tudo bem, 3 minutos não é muita coisa. A minha imagem está com 900 por 750, ou seja, não é uma imagem muito pequenininha. Eu estou perdendo aí meus 3 minutinhos para fazer esse teste, o que não é uma enormidade, não é uma eternidade, né? Mas pode ser mais rápido, por que não? E é aí que entram as nossas Quick Settings. Eu vou até já parar, aliás, eu não vou nem parar, eu vou deixar ele chegar no final aqui, porque falta muito pouco tempo para isso, né? Faltam, sei lá, menos de 1 minuto, ó. Ele só precisa fazer esse pedacinho aqui e eu quero poder comparar os tempos de render. Como eu disse anteriormente, a gente vai ter aqui um render de mais ou menos 3 minutos e eu, de repente, posso deixar esse render mais rápido, porque é um teste e eu não quero perder muito tempo fazendo esse teste. Então eu tenho algumas opções que são bastante legais de você saber. Então olha só, você pode vir aqui, por exemplo, e trocar o método de cálculo do seu GI. Como você pode notar, eu tenho aqui 4 métodos, tá? Posso também fazer sem GI, mas eu tenho 4 métodos e ele veio com um método chamado Brute Force e Light Cache. Esse método aqui, formado pelo Brute Force e pelo Light Cache, que são 2 dos algoritmos de cálculo do GI, é um formato que a gente chama de híbrido, tá? Ele é bastante preciso e ele não é tão pesado assim. O mais pesado que nós temos, o mais lento, mas também o mais preciso, é esse aqui, que é só Brute Force. Ou seja, eu tenho tanto os primários quanto os secundários, né, os raios primários quanto os raios secundários, calculados via Brute Force, que é o que seria o modo unbiased. Tá? Mas o modo unbiased, obviamente, ele tem um problema, que é a qualidade dele é maravilhosa, mas o tempo de render não. Então a gente pode escolher esse cara, ou então a gente pode partir, por exemplo, para esses dois aqui que são mais rápidos, como por exemplo o Irradiance Map e o Light Cache. Também vou dar um render aqui. E você vai notar que ele vai calcular todo esse GI de novo. Eu vou deixar ele calcular esse GI novamente. Mas você vai perceber que as coisas vão ficar um pouquinho mais rápidas agora. Tá? Ele agora está calculando o Irradiance Map, que, como você pode ver, é essa etapa meio esquisita, né? Que você tem um preview meio feioso, meio parecendo videogame antigo, mas que é um preview rápido. E que permite, como você pode ver, que o render, que a fase de render, também seja mais rápida. Então agora a gente está falando aí de um render que, se antes demorou 3 minutos para fazer o teste, agora vai demorar 1 minuto, 1 minuto e pouquinho. Que, cá entre nós, de novo, se você está pensando em testes, é uma ótima maneira de se trabalhar. Você tem um render rápido, você tem um render super tranquilo, que você não precisa se preocupar com detalhes, levou aqui apenas 2 segundos para setar esse render, e agora você consegue ter um preview aí em 1 minuto, 1 minuto e pouquinho. Uma outra coisa que é interessante é que a qualquer momento você pode, claro, né, depois que o render terminar, mas você pode aumentar essas qualidades todas já indo para o seu render de qualidade final, sem necessariamente, eu repito, precisar de um conhecimento mega master profundo do software. Você pode simplesmente aumentar a qualidade do GI, aí de novo a gente está falando de 1 minuto e pouquinho, 1 minuto e meio, olha lá.
super bacana, uma imagem muito boa, muito decente já, bem menos ruidosa, né? Eu tenho bem menos ruído do que eu tinha anteriormente, mas a gente pode melhorar. Eu posso vir aqui, por exemplo, colocar, sei lá, 50% de qualidade do GI. Também vou melhorar a qualidade dos materiais, vamos colocar aí 50%. E também vou colocar o anti-aliasing em 50%, ou algo que eu quase chego em 50%. Uma outra coisa que é importante de você lembrar é a seguinte: você ainda tem acesso às setagens normais de render. Não é porque você está usando os Quick Settings que você vai ter ou não vai ter acesso a essas setagens. Você tem que pensar nessas Quick Settings em algo como, por exemplo, um plugin que foi muito popular durante um tempo chamado Solid Rocks, que permitia que você desse ou otimizasse o seu render sem, na verdade, ter tanto conhecimento. Então, as Quick Settings são um pouquinho como o Solid Rocks. Mas você pode vir aqui nos Render Settings e você ainda assim tem acesso a tudo que está acontecendo aqui. Você pode trabalhar aqui. Você vai ver que conforme você mexe esse pessoal, ó, aqui também está mexendo, ou seja, você tem toda a flexibilidade. E uma coisa que eu gosto sempre de lembrar, não custa lembrar, é que se você tiver um processador Intel, você deve sempre deixar ligada a opção Use Embree, que faz ou acessa uma instrução direto no seu processador e que deixa o teu render muito mais rápido, tá certo? Então, de novo, eu vou fazer um render de teste aqui para a gente ver o que vai sair disso. Tá? E aí, claro, eu aqui estou falando de renders, de repente, de 2 minutos, de 3 minutos. Esse render aqui vai ser um pouquinho mais demorado. Tá? Ele vai ser um pouquinho mais tenso, vamos dizer assim, para calcular. Mas, de novo, eu estou com uma qualidade bem melhor, bem mais legal para essa imagem. O que deve já me dar, se tudo der certo, até se a gente olhar aqui as nossas configurações, você que entende um pouco melhor o software, vai reconhecer essas configurações como sendo configurações de boa qualidade. Né? Você tem, por exemplo, no caso do GI, a gente está aqui com o Irradiance Map em médio, com 50 subdivisões, o Lightcache com 1.500 subdivisões, uma filtragem de 20, ou seja, eu estou numa qualidade bem bacana. O Shading Quality aqui está me dando 32 de Shading Rate, ou seja, ele está forçando aí o cálculo tanto do DMC quanto do anti-aliasing. E aqui, na qualidade do anti-aliasing, você está indo de 1 a 12 subdivisões com um noise threshold de 0,005, ou seja, isso aqui está me dando acesso a uma qualidade bem bacana. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Você vai ver que esse nosso render vai demorar um pouco mais, mas ele vai ser bem mais bacana do que a gente tinha anteriormente. É claro que, e aí não custa também lembrar, que o conceito de qualidade legal, qualidade bacana, depende muito daquilo que você precisa. A renderização, ela é, na verdade, uma questão de você explicar para o software o que você precisa que ele faça. Então, no nosso caso, pode ser que eu pudesse ter uma imagem perfeitamente boa com qualidades, vamos colocar assim, mais baixas. Por quê? Porque com essas qualidades, de novo, entre aspas, mais baixas, esse modelo, que não é um modelo muito complicado, que não tem materiais muito complicados, poderia já ser suficientemente bem renderizado. Então, talvez o grande barato de você saber trabalhar com render seja você saber quando é bom o suficiente. É claro que a gente agora, como é um render final, você vê um tempo de render bem mais longo do que aquele 1 minuto e meio, aqueles 2 minutos, 3 minutos, sei lá, que a gente tinha antes. Aqui a gente já passa para 12 minutos, ou seja, é bastante mais tempo, mas em compensação eu tenho aqui uma qualidade, e aí eu repito, né, que tudo é uma questão de quando é a qualidade suficiente, eu tenho uma qualidade bem mais bacana e o render drasticamente, ou melhor dizendo, tecnicamente mais bem calculado, com mais detalhes, enfim. Se é o suficiente ou se é mais do que o suficiente, é você que vai definir. Então, isso é muito interessante. O V-Ray possui essa possibilidade de você trabalhar com ele sem maiores percalços. Você sabe exatamente o que esperar. O que eu queria agora, então, mostrar, depois da gente falar dessa historinha aqui, eu vou pegar um outro arquivo que a gente tem aqui, ó, dentro do nosso, preparado para o nosso workshop, que é uma brincadeira aqui que a gente tem com um modelo mais conceitual desse mesmo projeto. Tá? Então vamos abrir aqui o nosso
nossa outra cena. É uma cena com uma animação. Tá? E eu queria mostrar algumas coisas a respeito de animação que eu acho bem interessantes e bem pertinentes. Tá? Eu queria primeiro começar com o seguinte, eu vou fazer um estudo de insolação. Muita gente não conhece as ferramentas de estudo de insolação do Max e como o V-Ray vai utilizar as ferramentas, então eu acho que é bacana a gente dar uma mostrada nisso também. Para você fazer um estudo de insolação é super simples, você vem aqui em Systems e você escolhe a opção Daylight. Clica em qualquer lugar da tela e arrasta, você tem aí uma rosa dos ventos. E ao puxar você tem o seu sol. Esse sol pode ser qualquer tipo de luz dentro do Max, né, qualquer tipo de sol dentro do Max, e ele também pode ser um V-Ray Sun. Então vamos chegar aqui, vamos dar uma olhada primeiro na parte do Daylight específica, né, para você conhecer. A gente tem aqui a possibilidade de dizer para ele, ou definir a posição do sol por dia, hora e local. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, que no dia... no mês 10, no dia 22, às, digamos, 14 horas, não, 16 horas em ponto. E no Get Location eu posso pegar o lugar que eu quiser. Eu vou pegar aqui em South America, eu vou pegar em homenagem ao nosso país aqui, vou pegar Brasília, né? Olha lá que interessante. E você define dessa forma a localização exata do seu projeto. Você também pode, utilizando o Google Maps, Google Earth, etc., pegar a latitude e a longitude exatas do seu terreno, do lugar em que o projeto está. E isso é bem interessante para quem não, por exemplo, a gente não está fazendo um projeto, sei lá, em São Paulo, ou em Brasília, ou no Rio de Janeiro, né, nos grandes centros, você tem total possibilidade de colocar essa informação aqui. Você também pode pegar aqui, deixa eu pegar o Rotate, você também pode rotacionar o seu norte, ó, então eu vou colocar aqui, vou jogar ele 135 graus para cá. E olha lá que interessante. Quando você seleciona a sua luz, você tem a opção de escolher o Skylight e o Sunlight. Eu não vou usar nenhum Skylight aqui, tá? Eu não tenho nenhum Skylight bacana para usar. Eu vou usar o do V-Ray, eu vou deixar no Skylight. E aqui no Sunlight eu vou escolher o V-Ray Sun. Vou automaticamente, como ele sempre pede, né, quando você usa um V-Ray Sun, vou adicionar um V-Ray Sky, ele já tem aqui, porque a gente já tinha feito essa cena, mas de qualquer forma, e está lá. E todos os parâmetros do V-Ray Sun estão aqui, ó. Então você pode, por exemplo, aumentar o Size Multiplier, aumentar as subdivisões dele para ter uma sombra mais esfumaçada, né, menos nítida, e ao mesmo tempo com uma qualidade mais bacana. Não vou nem mais mexer em nada. Você também pode, de repente, né, pegar lá no seu render, para você que, de novo, já conhece um pouquinho, você pode jogar o teu GI Environment aqui, ó, pegar o V-Ray Sky, que está colocado no Environment and Effects, e jogar ele como GI. Ó. E aí você tem um controle um pouco separado disso, né, que sempre é interessante. Mas vamos fechar isso aqui. Uma outra coisa que é interessante é a seguinte, eu tenho, como você está vendo aqui, ó, uma câmera que está animada. Ó. E de repente você fala assim, mas eu não quero ver essa câmera, eu queria aproveitar e ver o terreno de longe, assim, né? E você colocou uma câmera, eu queria, sei lá, poder conversar com o cliente e tal. Então, uma ótima dica é você vir aqui também no Rendering em Exposure Control e escolher a opção V-Ray Exposure Control. Dessa forma, você tem as mesmas propriedades de controle de exposição fotográficos que a sua câmera V-Ray tem, aqui, direto para a vista perspectiva. Então, se você der um render a partir de agora, e vamos de novo, eu vou colocar aqui, né, agora é um exterior, e eu vou deixar ele com bem baixa qualidade, e vou também mudar para modo progressivo, para ficar um negócio mais rápido, tá? Você vai ver que você tem, olha lá que legal, o teu sol funcionando, a tua vista funcionando, tá? Sem você necessariamente estar numa câmera V-Ray, o que é bem interessante. Além disso, você também pode utilizar o V-Ray RT. Por que não? Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui nessa vista e vou escolher Extended Viewports, Active Shade. O Active Shade já está configurado com o V-Ray RT. Isso é uma configuração aqui, ó. Quando você muda para Active Shade, você escolhe o V-Ray RT. E como você pode ver, eu estou vendo aquela câmera, né? Então, eu vou clicar aqui na perspectiva, ele automaticamente já muda. Então, ele sempre vai entender a vista perspectivada como sendo a vista do Active Shade. E olha que bacana, você consegue, ó,
andar, rotacionar esse projeto, fazer qualquer tipo de teste que você queira de ângulo, ó, em tempo real, já na sua viewport, o que, putz, grila, é muito legal. E aí a gente pode fazer um estudo de insolação. Tá? Como é que eu vou fazer esse estudo de insolação? Eu vou vir aqui no setup desse cara e vou falar o seguinte, ó, vou ligar aqui o AutoKey, só que eu vou falar que o Sol nasce, deixa eu ver aqui, em Brasília, que horas que o Sol está nascendo? Vamos colocar 6 horas da manhã, vai. Aliás, 5 horas, porque está quase claro. Ligo o AutoKey e no final da minha animação é só dizer para ele que o Sol se põe, sei lá, às 18 horas. Na hora que você passear com isso, como você pode ver, o Sol se move e a sua animação acontece aqui no RT. E isso é muito interessante. Como você pode notar, você consegue, deste jeito, ó, prever qual vai ser o impacto, você como arquiteto, como responsável pelo projeto, você consegue prever o impacto do seu projeto, do seu prédio, na vizinhança, na questão de insolação. E isso é muito interessante. Eu vou falar para você que no meu trabalho como arquiteto, eu sempre achei isso o máximo, porque era um estudo que a gente tinha que fazer manualmente, né, com a carta solar e tal, antigamente, e era muito chato de fazer e pouca gente acabava fazendo. E hoje você tem até um jeito, entre aspas, divertido de criar esse tipo de efeito, esse tipo de estudo. Você pode, ó, fazer essa vista meio que de planta, por exemplo, ó, e aí você sabe exatamente que no fim do dia, sei lá, às 4 horas e 16 minutos, o Sol estará nessa posição e o que você vai ter de sombra é isso daqui, ou seja, ele vai fazer sombra, por exemplo, na praça, ou a gente tem uma praça aqui e aí eu percebo que eu nunca vou ter sombra nessa praça. E de repente isso pode ser um indicativo para um melhor jeito de você fazer esse projeto, a localização, enfim, isso é muito interessante. Agora, meu cliente não vai estar aqui do meu lado, ou pelo menos normalmente não estaria aqui do meu lado, durante a fase do projeto, ou durante esse estudo. Mas isso pode ser um argumento do projeto. Você definir localizações a respeito do Sol, né, ou de acordo com o Sol, pode ser uma maneira interessante de você definir o seu projeto. Eu posso, de repente, renderizar essa animação como preview e mandar para o meu cliente. O V-Ray RT permite, se você vier aqui em Rendering, você pode fazer um Make V-Ray RT Animation Preview. É só você escolher onde você vai salvar. Por exemplo, no meu caso, vai aqui direto no Render Output. Você dá um tempo de render para cada frame, então o que seja, eu tenho 120 frames, digamos que eu tenha aí, sei lá, meio minuto para cada frame, então a gente está falando de 1 hora de teste, né, 1 hora de render, e vamos dar um Start. O que vai acontecer? Ele vai ficar aí 30 segundos em cada frame desses, refinando cada frame desses, e em exatos 30 minutos, ou seja, aliás, em exatos 60 minutos, né, exatamente 1 hora, eu vou voltar aqui e eu vou ver que essa animação está feita, está pronta e com a qualidade mais bacana possível de ser feita nesse tempo de render que eu coloquei. Eu já tenho essa animação pronta, eu vou carregar ela aqui, vou parar isso aqui e vou carregá-la para você ver. A gente pega aqui no RAM Player. Nós temos já, como eu disse, eu já tinha feito essa animação uma vez. Então, vamos colocar aqui e olha lá. Você tem a qualidade mais legal possível dessa animação que você pode ter em apenas 1 hora de render. E aí, quando você mandar para o seu cliente, você pode juntar depois esses frames, ele calcula e salva frame a frame, tá? Você vem aqui, ó, e manda para o seu cliente para mostrar, olha, é assim que vai acontecer. Como você pode ver, não haverá, por exemplo, sombra, né? O prédio não fará sombra na praça, ou então o efeito que essa escultura que fica aqui nessa praça rebaixada vai ter ao longo do dia, vai ser muito interessante, um relógio de sol, enfim, dá para você usar isso aqui como base para o seu projeto de uma forma muito legal e muito rápida, como vocês puderam perceber. Eu também posso, eu tenho aqui uma outra câmera, né, que eu renderizei, que na verdade é a câmera que eu já tinha aqui. Eu renderizei só um pedacinho dela para a gente ter uma noção também, só alguns frames, tá? São menos de 90 frames.
coisa de 3 segundinhos, só para a gente também ter uma ideia de, que você pode mandar para o seu cliente de repente esse tipo de preview também da sua animação. É uma maneira muito legal de você explicar para o seu cliente que aquele projeto vai ficar desta forma e que você tem aí, de repente, né, muito, como é que se diz, muito espaço para arrumar, para entender como é que essa animação está funcionando, para definir. E não é aquele preview mais vagabundinho, não. É um preview bem bacana. É claro, aqui a gente está falando de um prédio sem materiais, né, o que deixa tudo muito mais rápido. Mas se você for pensar, o que a gente está fazendo aqui, na verdade, é só um preview de direção de câmera, vamos colocar assim, que você pode muito bem utilizar aí no seu dia a dia de uma forma super rápida, super fácil e que, de novo, não é intrusiva, né? E é o ponto do nosso workshop, do nosso webinar hoje. É mostrar para você que você, no seu escritório de arquitetura, pode utilizar o V-Ray também como ferramenta de projeto. Você não necessariamente vai utilizar o V-Ray apenas para o render final, tá certo? Muito bem. Feito isso, vamos dar um ok aqui. Eu queria também mostrar uma outra cena, já que a gente já passou aí pelas duas primeiras etapas, né, dessa historinha aqui. Eu tenho toda, como é que se diz, toda a parte de desenvolvimento do meu projeto aqui. Vamos falar um pouquinho das ferramentas que o V-Ray tem para te auxiliar na apresentação desse projeto. Então, eu vou novamente pegar aqui um outro arquivo, tá? Vou pegar uma vista noturna desse arquivo. Tá, é o mesmo projeto, de novo, mas é uma vista noturna e como vocês podem ver, eu já tenho a minha iluminação feita e aí a gente vai naquela mesma toada. É um exterior, eu já estou com uma qualidade baixa porque eu quero ver como é que isso vai ficar, isso é bem interessante. Também, de novo, se eu preferir, eu posso vir direto para cá e trabalhar com as configurações. Por exemplo, eu vou usar o Embry, vou ligar o Embry, que, de novo, no V-Ray 3.2 ele já vem ligado, até o 3.0 ele não vinha ainda como padrão, mas agora ele já vem ligado. Tenho aqui um Brute Force com Brute Force no meu GI, que foi definido direto no Quick Settings, ele está aqui. E eu vou fazer o seguinte, como você está vendo, eu estou em modo progressivo, tá? Ou seja, eu devo ter um teste de render bem rápido. Porque o que acontece? Isso é sempre muito bacana de falar. Você viu que eu estava usando o V-Ray RT para fazer os meus testes, ele funcionou maravilhosamente bem, mas é claro que de repente você vai falar assim, mas Ricardo, eu não tenho, sei lá, uma placa de vídeo bacana. Eu aqui, por exemplo, estou usando sempre via CPU o meu V-Ray RT, porque a minha placa de vídeo nesta máquina não é uma placa de vídeo super poderosa que me permita fazer a apresentação, transmitir essa apresentação e ainda utilizar a placa de vídeo para render. Então, eu estou usando tudo via CPU. Mas, digamos que você também não tenha uma placa de vídeo tão boa, como é que você pode trabalhar em algo quase tão legal quanto o RT? Você usa Brute Force com Brute Force, como eu estou colocando aqui, em modo progressivo. E quando você der um render, o que vai acontecer? A imagem vai sendo calculada, GI e imagem, ao mesmo tempo. E quando você olha só que interessante, você vai tendo um preview muito rápido e muito fácil de entender, de ver, da sua imagem, sem você ter que ter feito absolutamente nenhuma setagem de GI, ou de render, ou de qualquer outra coisa. Você está vendo aqui que ele está calculando, ele ainda está no pass 0, né? Ou seja, esse primeiro pass sempre é mais complicado, e aí, como você pode perceber, ele já começou a correr. E aí você tem, como eu disse, um render já bem interessante, bem próximo daquilo que você queria, daquilo que você estava almejando. E a ideia aqui é de um render rápido, tá? Ou seja, é você olhar para isso aqui e falar assim, bom, beleza, essa luz está fraca, essa luz está forte, eu gostei, eu não gostei. Mas o que eu quero mostrar aqui, nesse segmento aqui da nossa apresentação, não é somente essa história das Quick Settings, porque a gente já viu as Quick Settings, a gente já entendeu como elas podem dar um up, né, no nosso trabalho, no sentido de rapidez. Eu queria mostrar algumas coisas que são interessantes do V-Ray 3.2 e que, para mim, mudam um pouco o workflow da gente, na forma como a gente trabalha. Então, olha só. Eu vou vir aqui, vou deixar
né, sei lá, o Irradiance Map com Light Cache e vou colocar como modo Bucket, tá? Vou deixar um pouquinho só de qualidade, sei lá, uns 10% de qualidade ou coisa do tipo, aqui mesma coisa, só para a gente ter uma imagem um pouquinho melhor. Como o meu Embree está ligado, está todo mundo certo, esse meu render não deve ser algo muito demorado. Tá? Ele deve demorar aí em torno de aí, também uns 3, 4 minutos no máximo, para a gente ver como é que essa imagem vai ficar. Mas o que eu quero enquanto isso, enquanto ele calcula, o que eu quero comentar com vocês? Eu queria mostrar, na real, duas coisas muito legais. A primeira está aqui, que são os Lens Effects. O V-Ray agora deixou os Lens Effects dentro do V-Ray Frame Buffer. Eles ainda estão disponíveis lá no Environment, se você já usava eles. Mas eles agora também estão disponíveis direto aqui no Frame Buffer, o que permite que você tenha um controle, entre aspas, em tempo real, né, depois que o render está terminado, muito interessante, porque você está com a imagem grandona renderizada aqui e você vai alterando os seus parâmetros direto do lado dela, o que é muito interessante. Eu já vou deixar ele ligado aqui para a gente poder usar. Uma outra coisa que eu acho sensacional e que para mim mudou a maneira como eu trabalho é a aba de ajustes, não, a caixinha, né, de Color Corrections que eu tenho aqui. Eu inclusive trabalho com ela já junto com o meu Frame Buffer. Me dá uma cara mais interessante aqui para trabalhar. Então, como você pode perceber, eu tenho basicamente os controles que você teria no Photoshop. Só que eu tenho mais do que eles. E isso é muito legal. Por quê? Porque isso faz com que eu possa começar a fazer a minha pós-produção diretamente no render, sem me preocupar em esperar o render terminar, porque eu já posso começar a pensar nisso aqui, e sem depender do Photoshop. Uma outra coisa que é interessante é que, se a gente for analisar a questão de correção de cor e todo aquele trabalho, né, que a gente tem, aquele primeiro trabalho que você tem quando você leva para um software de edição de imagem, esse cara aqui é bem mais interessante. Por quê? Porque nesse momento você está trabalhando com uma imagem full 32 bits. Isso significa que você tem milhões e milhões de bits de informação aqui acontecendo nessa imagem que de repente o Photoshop não consegue ler. Você volta e meia, você acaba tendo que transformar a sua imagem no Photoshop em 8 bits para poder trabalhar. Então, por exemplo, eu tenho aqui o Exposure. Você pode ligar o Exposure e você tem, como você pode ver, ó, literalmente a exposição real do que está acontecendo. Olha que interessante. Então você pode, por exemplo, aumentar aqui a exposição, se você achou que estava tudo muito escuro, né, ó, ela vem mais ou menos assim, vem no 0, você vai lá e aumenta e fala, eu quero que fique assim. Você embaixo tem o Highlight Burn, que é para tirar esses estourados, então você pode diminuir o burn, ó, e como você pode notar, eu não tenho mais aquele estourado, olha que legal, deixar 0 estourado. Você também tem o contraste e tudo isso está em 32 bits, isso é extremamente importante. Outra coisa que você tem, que é bem legal, é a questão do white balance. Você está acostumado a trabalhar o seu white balance direto na câmera. E muitas vezes isso pode ser meio complicado, porque você vai lá, escolhe um white balance qualquer e, sei lá, depois do render você descobre que estava errado, que não era aquilo que você queria. Então você pode vir aqui, ligar o white balance e trabalhar esse white balance direto em tempo real com o seu render. E é literalmente isso, gente. É literalmente o white balance da câmera acontecendo aqui. E é por isso que hoje, por exemplo, como eu falo, né, isso meio que mudou a maneira com que eu trabalho. Eu já não faço mais white balance pela câmera, por exemplo. Eu deixo ela neutra e trabalho aqui. E por que isso é legal? Porque agora você pode, ao salvar essa imagem, ela já vem com tudo isso. Ela já vai totalmente pós-produzida diretamente no V-Ray. Olha que bacana. Além disso, se você for aqui no History, por exemplo, e guardar ela no History, vou dar um dock também do History aqui, você pode dar um load das settings do V-Ray a partir da sua imagem que está no History. A sua V-Ray Image também é capaz de guardar isso. Ou seja, você tem então uma série de vantagens, né, de trabalhar dentro do V-Ray Frame Buffer que são muito interessantes. E aí, ó, que bacana, a gente define isso aqui. Eu posso trabalhar com a saturação também, ó, deixando ela mais saturada ou menos saturada. De repente, né, se você achar
que é uma pegada mais legal. Você também pode trabalhar com o Color Balance, então vou colocar um pouquinho mais de vermelho, um pouquinho mais de magenta aqui nessa cor e jogar um pouquinho de azul, ó. E aí você consegue, desligando e ligando, você tem uma noção, claro, estou exagerando isso aqui, não tenha dúvida, mas você consegue trabalhar com esse pessoal. Você tem levels também que você pode utilizar e trabalhar, ó. Deixa ela mais escura, deixa ela mais clara, enfim, trabalha do jeito que você está acostumado a trabalhar. Você tem o Curves, e aí você pode ter um controle desse contraste, olha lá que legal. Pode fazer aquela curvinha famosa, né, de S, ó, por exemplo, e de novo, liga e desliga da maneira que você quiser, como se fossem os layers de ajuste do Photoshop. Então você tem, ó, todo mundo acontecendo aqui da forma mais natural possível, tá vendo? Isso eu acho muito interessante, muito bacana, e que eu, de novo, né, para mim, muda, altera a maneira como a gente trabalha, porque você deixa, de repente, de fazer as coisas somente no Photoshop. Você passa a fazer as coisas diretamente no seu render, e na hora que você salva ele, ele vai funcionar perfeitamente bem. O meu render já está acabando, você está vendo aqui, de novo, eu estava usando uma qualidade um pouquinho mais bacana, tá? E aí ele demora aí os seus 5, 6 minutos, o que é perfeitamente viável. E você tem, assim que ele terminar, os seus efeitos de lente sendo gerados aqui. Ou seja, você tem a partir de agora, todos os efeitos, olha só, acontecendo em tempo real, olha que legal. Você consegue deixar mais forte, mais fraco, por exemplo, né? Aqui dá para ver super bem. Você consegue aumentar o tamanho disso, ó, deixar um negócio meio psicodélico, né? Meio doidão, ou você deixa ele menorzinho. Você tem o bloom também, que dá aquele efeito, né, de desfoque, né, de ofuscamento, melhor dizendo, na tua imagem. Você pode definir tudo isso direto aqui no teu render. Posso botar, sei lá, 6 pontas aqui, mesma coisa aqui, né? Eu ainda posso puxar aqui e falar assim, olha, eu quero que esse glare venha a partir da câmera que eu estou usando no render. E aí você não precisa nem setar nada. Esse glare que você está vendo tem a ver com a câmera que você está usando. Olha que interessante. Então, tudo isso é muito bacana, muito legal. E, como eu disse, muda a forma com que você trabalha, né? Porque, além de você ter essa história aqui, né, você já começou a sua pós-produção direto no frame buffer do V-Ray durante o render, você ainda tem esse cara salvo em V-Ray Image com todos os seus parâmetros de render que você pode rever, arrumar e utilizar essa imagem como uma base para o seu trabalho, o que é muito, muito interessante, muito legal. Última coisa que eu queria mostrar aqui, estou falando de algumas novidades aqui do V-Ray 3.2, é o fato que a gente vê, eu tenho visto muita gente falando disso, de que quando você vem aqui, a gente está usando o Max 2016 e o V-Ray 3.2, né, 3.20.03, que é a versão mais nova. Você vem aqui nas câmeras, não tem mais a câmera física do V-Ray, né? O pessoal tem se assustado bastante com isso. Na verdade, assim, a câmera física continua existindo. Tanto é que a câmera que eu tenho aqui no meu projeto é uma câmera física. Quando você clica, ó, V-Ray Physical Camera, está todo mundo aqui igualzinho sempre esteve. O que acontece é que agora, na câmera do Max, você tem a opção Physical. E essa câmera física foi criada em parceria com a Chaos Group. Não é uma câmera que só a Autodesk fez. Pelo contrário, essa câmera aqui foi criada pela Chaos Group junto com a Autodesk. E você vai encontrar aqui a câmera V-Ray, só que meio que vestida de câmera do Max. Ela tem algumas diferenças, entretanto, tá? Então, por exemplo, você vai notar que, claro, tem toda a parte, né, de diagramação, que obviamente mudou, então algumas coisas, agora eu tenho foco, por exemplo, né, que antes a gente não tinha esse grupinho, então você liga agora o Depth of Field e o Motion Blur, onde eles são definidos, na verdade. Mas uma coisa, por exemplo, no caso do Shutter Speed, você tem aqui a opção de trabalhar em frames, em graus, em segundos ou em fração de segundo. No nosso caso, isso aqui é bem interessante porque quando eu trabalho aqui em fração de segundo, eu estou igualzinho o V-Ray.
Tá? Então a gente vem aqui, a gente normalmente ele começa com 1/200 de segundo. Mas se você quiser fazer uma foto de longa exposição, você não precisa mais, que é o que a gente tinha que fazer antigamente, colocar um 0,1 ou alguma coisa do tipo. Você pode falar em segundos. Falar, olha, eu quero uma exposição de 1 segundo, por exemplo. E aí essa exposição vai ser de 1 segundo. Isso foi uma melhoria bem legal, eu acho que ficou bem interessante. Uma outra coisa que o pessoal também às vezes tem um pouco de dificuldade é a questão de que ao colocar a câmera física do Max, as coisas não parecem funcionar, né? Ela dá um estouro de repente, né? Fica um negócio meio esquisito. Então o que acontece? Você tem aqui, na verdade, que ligar o Exposure Control. Você tem que explicar para ela que você vai usar o controle de exposição dessa câmera. Que na câmera, e aí eu repito, na câmera física do V-Ray, era aquele botãozinho Exposure. Aqui eu tenho que dar um install. Por quê? Porque ele vai jogar esse controle de exposição aqui. Então quando você vem em Install Exposure Control e dá o OK, ele muda para Physical Camera Exposure Control. E você vai perceber que você tem um novo controle de exposição, que é o tal do Exposure Value, né, o EV, que você consegue, na verdade, falar, eu quero mais ou menos clara. Para trabalhar como antigamente a gente sempre trabalhou na do V-Ray, é só você vir aqui e colocar o sensor, por exemplo, eu quero colocar com um ISO de 100. E pronto, você está trabalhando com a câmera exatamente como você trabalhava na câmera do V-Ray. Você está trabalhando aqui na câmera do Max e ela funciona perfeitamente bem. Você também tem os efeitos de bokeh, mesma coisa, você ainda consegue trabalhar com uma série de efeitos, como por exemplo uma textura para colocar bokeh, por exemplo. Você também controla a anisotropia, você controla a deformação, vinhetagem ótica, ou seja, está todo mundo aqui, o que é obviamente muito importante, muito interessante e, de novo, muita gente de repente reclamou, achou estranho, mas eu vou falar para vocês, eu vou ser bem sincero, eu tenho usado essa câmera já há algum tempo, né? A gente tem feito todos os testes aqui em aula e tal, e ela tem funcionado muito bem. Ela tem ainda algumas coisas que deram, né, um pouquinho de problema, mas os Service Packs do Max já estão consertando, então eu acho que não tem o menor problema aí de você utilizar a câmera física do Max ao invés da câmera física do V-Ray, porque no final elas são a mesma coisa. E além disso, a gente ganhou uma possibilidade muito interessante com essa câmera física do Max, que é a seguinte: quando você trabalha com Camera Match ou Perspective Match, ele sempre cria uma câmera do Max, tá? Isso sempre aconteceu, ele sempre criou uma câmera do Max. E claro, a câmera do Max não era legal, a gente acabava querendo mudar para a câmera do V-Ray. Se você mudasse para a câmera do V-Ray, você ia perder o match, ele simplesmente não ajustava, tá? Não tinha como. E aí a gente era obrigado a usar o V-Ray Exposure Control. Desta vez, né, a partir do 2016, quando você utiliza esse cara, ou seja, quando você fala para ele que você vai dar o Camera Match ou o Perspective Match, ele cria uma câmera física já. Ou seja, o V-Ray agora é 100% compatível também com as ferramentas de match de câmera do Max, o que é, sem dúvida nenhuma, extremamente útil e muito bem-vindo, né? Uma adição muito bem-vinda para a gente que trabalha com arquitetura e faz fotoinserções, etc. e tal. Bom, gente, então é isso. Eu espero que essa apresentação tenha sido suficiente para você que de repente não conhece tão bem assim o V-Ray ou tem algumas curiosidades a respeito do software, tenha podido entender mais ou menos aí como ele pode ser útil quando a gente trabalha com arquitetura, com projeto de arquitetura, enfim, e como ele pode fazer parte do seu dia a dia. Além, é claro, de desmistificar um pouquinho, pelo menos, aquela história, né, da dificuldade que é trabalhar com o V-Ray. É sempre legal lembrar que o V-Ray é um software profissional, é um software especializado, ele tem sim milhares de parâmetros que tornam-no um software que é a escolha de todas as grandes empresas por aí, e que se você quiser tirar o melhor dele, você com certeza precisa conhecer esses parâmetros, conhecer como ele funciona. Mas o usuário iniciante também pode trabalhar com o V-Ray, utilizando aí algumas das suas ferramentas de uma forma bastante eficiente também e conforme a sua necessidade ir se aprofundando. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a presença de todos nesse nosso primeiro webinar e, novamente, me colocar à disposição para você, se você precisar de alguma coisa, se tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, alguma pergunta, como eu disse, sugestões para novos webinars que podem ser
feitos no futuro, é só mandar um e-mail para mim no ricardo.eloy@chaosgroup.com. E eu, sinceramente, novamente agradeço a presença, espero que todos tenham gostado aí do nosso webinar e nos vemos numa próxima oportunidade, tá bom? Um abraço, gente, e até mais.